Rogério Ceni quer a contratação de um atacante do Internacional. O vídeo de hoje do canal do Nicola vai dar detalhes dessa história e vai falar sobre a situação de Vitor Pereira. Corinthians bem desanimado com a possibilidade da permanência do técnico português. Tem ainda informações sobre o Palmeiras. Rony falou sobre a proposta de fora e eu vou te apresentar matemática em relação ao título. Para completar o Santos e a redução drástica de sua dívida, todas as últimas do mercado de transferências, bastidores e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você sempre muito bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se e ativar as notificações, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que preparou cotações bem legais para dois jogaços da tarde desse domingo. Primeiro falar sobre Grêmio e Vasco, que se enfrentam na Arena do Grêmio. Vitória do time gaúcho paga 1,73, o empate paga 3,40 e a vitória do Vasco pagando R$ 5,05. Se você apostar que ambos os times marcam gols, você pode pegar R$ 2,29. No Morumbi, no mesmo horário, 16 horas, tem São Paulo e Corinthians. Vitória do São Paulo paga 2,24, o empate paga 3,20 e a vitória do Corinthians paga 3,88. Vale lembrar que o São Paulo pode entrar com um time misto. Se você for no ambas equipes marcam, pode embolsar 2,15 desde que saia gol do São Paulo e do Corinthians. Curtiu? Então pega o link no comentário fixo, já faz agora mesmo o seu cadastro na 1xBet, sai apostando, só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar com o giro de notícias. A primeira informação é justamente sobre o Palmeiras. Rony deu entrevista depois da vitória por 2-1 contra o Juventude. Um dos gols da vitória, inclusive, foi dele. Perguntaram ao Rony se a proposta do Qatar pode tirá-lo do Verdão. Vale a lembrança de que a janela por lá termina em 15 de setembro. A frase do Rony foi a seguinte: é algo extraordinário que realmente mudaria a minha vida, mas não tem nada concreto. Meu foco é no Palmeiras. Por falar no Verdão, queria te atualizar sobre Rafael Veiga. Nesse sábado ele passou por uma artroscopia. Você sabe que ele havia se contundido no jogo contra o Atlético Paranaense. Existia dúvida se poderia haver um tratamento conservador sem cirurgia ou não. Ele precisou da cirurgia, não há um prazo. Mas em geral, uma recuperação de artroscopia demora 45, 50 dias e existe a chance de o meia não entrar mais em campo em 2022. Bora continuar com o giro de notícias e contar que o Lisca doido, depois da derrota do Santos para o Ceará, tem um aproveitamento de pontos pior do que o do Fabian Bustos no mesmo número de jogos. O técnico argentino, recentemente demitido, era muito contestado pela falta de resultados e o Lisca vai pelo mesmo caminho. Bora contar também que o Goiás ficou bravo com a escolha do árbitro Ramon Abate, de Santa Catarina. Ele foi o eleito pela CBF para apitar o confronto do Goiás contra o Flamengo, marcado para a noite desse domingo. O Edmo Pinheiro, que é o homem forte do futebol do Goiás, me falou, ou me lembrou, que era o Ramon Abate, o árbitro da partida entre Palmeiras e Flamengo, com muita polêmica na não marcação de um pênalti do Vidal em cima do Gustavo Gomes. O Goiás está de olho nessa história e preocupado com os bastidores. Para fechar o giro de notícias, contar que o Londrina venceu a Chapecoense por 2-1, gol no finalzinho. Vitória super importante para o time paranaense, que encostou de vez em Grêmio e Vasco, que entram pressionados para a partida desse domingo. Londrina nesse momento tem 44 pontos, um jogo a mais. Vasco aparece com 45 e o Grêmio com 47. Se houver um perdedor no confronto na Arena, esse perdedor vai ficar bem perto do Londrina. Só para arrematar de vez, é importante contar que a minha Portuguesa venceu 1-0, jogo na noite desse sábado do Desportivo Brasil, partida de ida das quartas de final da Copa Paulista. O único gol do jogo marcado pelo zagueiro Marco. Na próxima partida, no outro sábado, Lusa joga por um empate contra o Desportivo na condição de visitante. Bora para as notícias em si. Queria falar sobre o Verdão e a matemática em relação ao título. A vitória por 2-1 contra o Juventude permitiu que o Palmeiras alcançasse 81% de chances de título, de acordo com o matemático Tristão Garcia. Na sequência, depois do Palmeiras, quem mais tem chances é o Flamengo com 6%, o Inter com 5% e o Fluminense com 3%. Corinthians com 2% e Atlético Paranaense com 3% aparece com chances menores. Já para o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, o título do Palmeiras hoje representa 81,1% de chances, bem parecido aos números do Tristão Garcia. O que muda são os times que concorrem com o Verdão. O Inter aparece com mais chances, 5,4%, o Flamengo 4,9%, o Fluminense 3,7%, seguido do Atlético Paranaense e do Corinthians.
Verdão hoje soma 54 pontos. E para os matemáticos, os números mágicos em relação ao título do Brasileiro são 72 ou 73 pontos. Se o Verdão tem 54, para alcançar 72 pontos, faltam 18, que equivalem a 6 vitórias. Com detalhe de que o Palmeiras entra em campo ainda mais 12 vezes, seria um aproveitamento relativamente tranquilo, de 50% dos pontos. Isso numa matemática comum de outros anos, levando em consideração quantos times precisaram nas temporadas passadas para a conquista do título. E você acha que o Palmeiras será campeão? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Bora falar sobre o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno, que tem em André Sanches um dos seus grandes gurus. Como é que funciona essa história? Ronaldo e André são extremamente próximos. Essa amizade começou lá atrás, quando o Corinthians contratou o Ronaldo. Era o presidente o André Sanches do Corinthians na época, foi ele quem convenceu o Ronaldo. Até a história é curiosa. Havia uma reunião lá no Rio de Janeiro, no hotel, entre o André Sanches, o Ronaldo, o vice-presidente de marketing do Corinthians e também um empresário do Ronaldo. E o vice-presidente de marketing, o Luiz Paulo Rosenberg, não conseguia se entender com o Fará, que era um empresário do Ronaldo na época. Eles discutiam e falavam sobre cifras, enfim. Até que o André sugeriu ao Ronaldo que eles fossem fumar. E eles foram fumar no banheiro desse mesmo hotel e em coisa de 5 minutos se acertaram em relação a valores. O Ronaldo virou jogador do Corinthians. Daí pra frente a história todo mundo sabe o sucesso que ele fez com a camisa alvinegra. Naquele momento nasceu uma amizade extremamente forte. Hoje o Ronaldo tem uma série de executivos à sua disposição, tanto no Cruzeiro quanto no Valladolid, que são os seus dois clubes. Mas quando o assunto é muito importante, quem o Ronaldo procura para se aconselhar? André Sanches. É assim em relação ao Cruzeiro, é assim em relação ao Valladolid e para os mais diversos assuntos envolvendo futebol. Contratação de atletas, contratação de pessoas para o staff, discussão sobre a liga, criação da liga, no caso a Libra, discussões sobre arbitragem, bastidores de política na CBF e na Conmebol. Todos esses temas tem no Andrés, o grande conselheiro do Ronaldo Fenômeno. Não à toa, embora ninguém vá admitir, o Ronaldo trabalha nos bastidores para levar o Andrés de volta à CBF como homem forte do futebol da seleção a partir de 2023, depois da Copa do Mundo. Só para completar, embora muitos que não sejam corintianos não gostam do Andrés, é legal contar para vocês que vários presidentes de clubes se consultam com o Andrés para perguntar especialmente sobre técnicos e jogadores que passaram pelo Corinthians. Pelo fato do André ser extremamente verdadeiro, os presidentes sabem que ligando para ele vão ouvir a verdade. E foi exatamente nesse tipo de consulta que o Jair Ventura, hoje técnico do Goiás, já conseguiu 2 empregos. Ligaram para perguntar sobre o trabalho do Jair, o Andrés deu ótimas referências e o Jair acabou sendo contratado. Bora mudar de assunto e falar sobre o Rogério Ceni, interessado em um atacante do Inter. Eu me refiro a Pedro Henrique. Ele é atacante de lado de campo, 32 anos de idade, pertence ao Colorado, foi recentemente comprado de um time turco, o Sivasspor, por 1 milhão de euros. Vou te dar um bastidor importante. Nos últimos dias, Rogério Ceni entrou em contato diretamente por telefone com o Pedro Henrique. A informação sobre o interesse do Ceni para levar o Pedro Henrique para o São Paulo foi divulgada nesse sábado pelo pessoal da Rádio Bandeirantes do Rio Grande do Sul, confirmada por uma fonte minha dentro do São Paulo. Rogério Ceni fez a indicação, mas o negócio não será simples. Apesar de o Pedro Henrique não ter conseguido virar titular absoluto, o Inter entende que ele acabou de chegar e não tem a intenção de negociá-lo. São Paulo vai precisar convencer o Colorado, talvez na base da troca de jogadores, para liberar o atleta. Quem pode jogar a favor do São Paulo nessa negociação é justamente o Pedro Henrique, que não tem gostado da condição de reserva. Ele voltou ao Brasil com a intenção de ser titular e, especialmente com o Mano Menezes, ele é muito mais banco do que titular. Fiz até os cálculos aqui, ó. Desde que ele foi contratado foram 9 jogos como titular e 16 na condição de reserva. Contrato até dezembro de 2023, prorrogável até 2024, caso ele alcance um número de jogos. Pedro vai trabalhar nos bastidores para se mudar para o São Paulo. Resta saber se o tricolor vai conseguir convencer na parte financeira e também no que diz respeito à possibilidade do envolvimento de trocas só para o ano que vem, tá, pessoal? Janela de inscrições na temporada de 22 já está encerrada. Bora falar agora sobre Vitor Pereira, o técnico português que tem dado cada vez mais sinais de que não fica. Antes de gravar esse vídeo, consultei minhas 2 tradicionais fontes no Corinthians e ambas asseguraram que o VP ainda não respondeu sobre renovação, mas tem dado cada vez mais indícios, sinais, demonstrações de que não pretende ficar. O principal motivo para que os corintianos tenham essa conclusão é de que ele não participa por opção dele das discussões sobre 2023. Os dirigentes do Corinthians vão se reunir para falar sobre, por exemplo, contratações. O VP faz o possível e o impossível para não participar.
Renovações, vamos renovar com o Fábio Santos? O VP deixa que os dirigentes tomem a decisão. Enfim, o técnico português tem aparentado estar com a cabeça longe do clube. Já contei para vocês alguns dos motivos que fariam ele ir embora, o principal deles familiar. A sogra do VP tem um problema de saúde muito grave e a esposa do Vitor Pereira não consegue vir para cá com os filhos. Ela inclusive era contrária à vinda do Vitor Pereira ao Brasil nesse ano de 2022. A renovação de contrato significaria o adiamento de mais um ano longe da família. O Vitor Pereira parece não estar muito disposto a comprar essa briga. Outros bastidores. Todos os auxiliares técnicos do Vitor Pereira vieram ao Brasil sem a família, vieram sozinhos, o que também ajuda ou complica essa prorrogação do contrato. O VP, que tem dado sinais de que gosta muito do clube, dos torcedores, também não morre de amores pelo trabalho do Alessandro e do Roberto de Andrade. São os homens do departamento de futebol. Na avaliação do VP, os caras são meio lentos. Ele não vai falar isso abertamente nunca, mas os caras têm muita dificuldade em conseguir colocar em prática alguns dos pedidos do Vitor Pereira, entre eles a contratação de um atacante de lado de campo, que era fundamental. O VP entende que houve alguns erros na montagem do elenco. O Corinthians foi buscar jogadores muito veteranos e de acordo com a disponibilidade, não de acordo com a necessidade do clube. Isso, em geral, causa algumas críticas internas. Para completar, é só importante contar para vocês que o salário do Vitor Pereira hoje, dele e de toda a sua comissão técnica, é de R$1.800.000 por mês. Então, ao menos, se eles deixarem o clube, o Corinthians vai ter fôlego e caixa para buscar algum técnico de peso. Não há nomes na pauta, o Corinthians ainda sonha em manter o Vitor Pereira e eu não ficaria surpreso, não é uma informação, uma suposição, se o Corinthians tentasse como primeira alternativa para o lugar do VP, o Tite, que vai deixar a seleção brasileira. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Santos e as dívidas do Peixe. Você sabe que o presidente Andrés Rueda tem como grande objetivo nessa temporada ou nesse mandato reduzir as dívidas do Peixe. É um trabalho parecido ao que fez o Eduardo Bandeira de Mello e seu grupo à frente do Flamengo. E aos pouquinhos a coisa tem melhorado. O Santos, que já bateu próximo dos R$600 milhões de dívida, hoje a dívida gira na casa dos R$421 milhões, sendo 270 milhões a longo prazo, ou seja, são dívidas que causam menos preocupação. De qualquer forma, o Andrés Rueda ainda entende que há a possibilidade e a necessidade, até o fim do seu mandato, em pouco menos de um ano e meio, de reduzir ainda mais essa dívida. Ainda que isso resulte em times não tão fortes dentro de campo. O Santos tem brigado mais contra o rebaixamento do que por qualquer outra coisa, pensando numa solidificação financeira, numa saúde financeira para que o clube possa ter jogadores melhores, para que o clube possa formar atletas na base e depois vendê-los sem a necessidade de tanta pressa, poder utilizar mais dos bons jogadores. E o presidente Andrés Rueda entende que tem conseguido êxito nessa história. Só para contar que se hoje a dívida é de R$421 milhões, na virada de 2021 para 2022 era de R$447 milhões. Outro dado importante para vocês é de que o Santos no Campeonato Brasileiro não vai correr risco. Ele vai ter a oportunidade de brigar por vaga na Libertadores da América, apesar do tropeço contra o Ceará em um momento bastante ruim. Lisca bastante pressionado, cornetado, o presidente Andrés Rueda tem assegurado que já iniciou o planejamento para 2023, contando com a participação do treinador. E você, que pensa sobre as contas e o atual momento do Santos? Usa o espaço para comentários, não esquece de deixar like, de se inscrever. A gente volta à noite com a tradicional live de domingo. Abraço, tchau!